Trabalho cooperativo e emancipação de mulheres no sul do estado de Santa Catarina, Brasil. Nota de rodapé 1. Autores: Suzane Green, Dimas de Oliveira Estevam. Introdução. Tradicionalmente, as mulheres tiveram um papel de coadjuvantes numa sociedade protagonizada pelos homens. Essa divisão socialmente construída entre homens e mulheres refletiu-se nas posições subalternas ocupadas pelas mulheres no mundo dos trabalhos. Nesse contexto, as mulheres foram relegadas a posições inferiores e desiguais, pautadas pelo determinismo biológico, que as responsabilizou por realizar as atividades reprodutivas, domésticas e de cuidados, executadas no espaço privado e pouco reconhecidas socialmente. Por outro lado, aos homens coube o exercício das funções na vida pública, entendidas como de maior prestígio e mais valorizadas socialmente. Apesar de algumas conquistas, essas diferenças ainda são persistentes, e as mulheres lidam com a sobrecarga de trabalho gerada pela dupla jornada, cuidam dos afazeres domésticos e trabalham fora. Recebem remunerações inferiores aos homens e enfrentam barreiras para ascender profissionalmente nas carreiras. Essa situação sempre foi destacada em relação ao mercado de trabalho urbano. Contudo, no meio rural, as discriminações sofridas pelas mulheres são mais contundentes, especialmente pelo fato de não haver uma clara distinção entre trabalho produtivo e reprodutivo. Particularmente na agricultura familiar, as mulheres têm o seu trabalho invisibilizado de diversas formas. Sua atividade laboral frequentemente está relacionada com atividades domésticas e de cuidados, as quais são consideradas, na maioria das vezes, como uma extensão de suas obrigações do lar. Além disso, as tarefas realizadas pelas mulheres são normalmente as atividades consideradas femininas, quais sejam tarefas que requerem cuidado, afeto e doação. Nota de rodapé 1. Uma versão preliminar do capítulo foi apresentada e publicada na Conferência Internacional Mulheres, Mundo do Trabalho e Cidadania, ocorrida em Lisboa no período de 3 a 7 de dezembro de 2018. Até mesmo quando o resultado de suas atividades gera algum valor monetário ou quando exercem os mesmos trabalhos que os homens na área produtiva da unidade familiar, essas atividades são consideradas leves ou entendidas como uma ajuda. Essas características refletem diretamente na desvalorização de sua atividade laboral, assim como na diminuição de sua remuneração ou até mesmo na ausência de pagamento por seu trabalho, no caso do trabalho doméstico. Para mitigar as desigualdades do trabalho rural no sul do estado de Santa Catarina, Brasil, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, pertencente ao Estado, desenvolve atividades de extensão que têm contribuído para a emancipação das mulheres rurais catarinenses. Contudo, a EPAGRE não tem como foco prioritário a autonomia feminina. Entretanto, o trabalho de extensão, por meio da mobilização para o trabalho associativo, tem contribuído para a emancipação de mulheres rurais. As ações de extensão da EPAGRE possibilitaram que, no ano de 2013, 23 mulheres criassem a Cooperativa de Mulheres Agricultoras e Artesãs, Cooperação. Dessa forma, partindo do entendimento de que os valores tradicionais do patriarcado, ainda presentes na sociedade contemporânea, exercem forte influência, especialmente no meio rural, e, consequentemente, dificultam a emancipação feminina. Dessa forma, partindo do entendimento de que os valores tradicionais do patriarcado, ainda presentes na sociedade contemporânea, exercem forte influência, especialmente no meio rural, e, consequentemente, dificultam a emancipação feminina, busca-se neste capítulo traçar a trajetória da Cooperação, uma cooperativa formada por agricultoras familiares e artesãs provenientes do interior do município de São Ludgero, localizado no sul do estado de Santa Catarina, Brasil. Este artigo foi realizado tendo como base a abordagem qualitativa de pesquisa, e o procedimento metodológico utilizado para a realização foi o documental e de campo. Primeiramente, foram realizadas buscas na literatura especializada no tema, objetivando o aporte teórico para a compreensão e embasamento das categorias mobilizadas. Para melhor entendimento das particularidades do objeto de estudo, foram pesquisados dados relativos ao município São Ludgero, Santa Catarina, Brasil, assim como foram realizadas entrevistas informais e observação sistematizada do cotidiano da cooperativa durante o mês de junho de 2018. As desigualdades de gênero e a agricultura familiar.
As questões relacionadas à posição subordinada que o trabalho feminino ocupa no mundo vêm sendo discutidas há muito tempo, sem, no entanto, apresentar sinais de esgotamento da temática. Apesar dos muitos avanços conquistados pelos movimentos de luta e reivindicatórios dos direitos das mulheres, ainda persistem muitas desigualdades no que diz respeito às relações de gênero e, até o momento, não há nenhuma solução definitiva que resolva os problemas enfrentados cotidianamente pelas mulheres em função dessas discriminações. As desigualdades de gênero atravessam as fronteiras geográficas, étnico-raciais, de classe e religiosas, atingindo de forma mais ou menos intensa cada grupo, mas não deixando de afetar negativamente a vida de nenhuma mulher. Todavia, se considerarmos que, para alterar a posição das mulheres na sociedade, seria necessário desfazer as estruturas de um sistema que perdura séculos e que se utiliza da inferiorização e subordinação das mulheres para se manter, podemos ter a ideia de quanto o caminho da desconstrução do patriarcado é desafiador e, ao mesmo tempo, necessário. Nesse sentido, estudiosos e estudiosas vêm há muito tempo tentando desvendar tais questões em busca de explicações e possíveis progressos nesse campo. Uma das escritoras pioneiras a questionar a posição das mulheres na sociedade foi a francesa Simone de Beauvoir, que em um de seus livros amplamente conhecidos, intitulado O Segundo Sexo e publicado originalmente em 1949, traz para o centro de sua narrativa os dados da biologia, a fim de desmistificar as justificativas para a posição secundária das mulheres na sociedade. A autora não traz o debate de gênero, mas, à luz dos dados da biologia, argumenta que não se poderia afirmar a primazia de um dos sexos quanto ao papel que desempenha na perpetuação da espécie. Beauvoir, 1980, página 56. Além disso, os dados biológicos, por si só, não trazem respostas ou justificativas para a posição inferior que as mulheres ocupam na sociedade, segundo Beauvoir, 1980. Pois a sociedade não é moldada pela fisiologia, mas por valores construídos socialmente, que acabam por revestir os dados biológicos e os corpos de sentido. Dessa forma, a autora afirma: é, portanto, à luz de um contexto ontológico, econômico, social e psicológico que teremos de esclarecer os dados da biologia. Beauvoir, 1980, página 57. Algumas décadas depois, na segunda metade do século XX, em outro contexto histórico e em um distinto espaço geográfico nos Estados Unidos, outra autora destacar-se-ia, dessa vez como uma referência nos estudos sobre gênero. Com a intenção de desvelar os usos descritivos do conceito de gênero, especialmente na área da história, Joan Scott traz em seu texto Gênero, uma categoria útil de análise histórica, uma definição inédita para o termo. Scott, 1995, página 86, define o termo gênero da seguinte forma: 1. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. E 2. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Nesse contexto, com base na primeira afirmação, a autora destaca um elemento de seu conceito sobre gênero, o qual está intrinsecamente relacionado a um dos assuntos centrais da presente pesquisa, a participação das instituições e organizações sociais na alteração do quadro persistente das desigualdades de gênero. Especialmente nas sociedades modernas, o trabalho possui uma posição central na vida das pessoas, sendo um espaço que não só garante a subsistência do ser humano, como também constrói a identidade dos indivíduos. Nesse processo, o mercado de trabalho, um ambiente sexualmente segregado, constitui-se como parte fundamental do processo da construção de gênero. Scott, 1995. O trabalho como aspecto vital na reprodução humana é abordado por Safiotti, 2013, página 39, que afirma que a atividade de trabalho, nas diferentes formas que assume ao longo da história, não é senão o resultado histórico da luta do ser humano, homens e mulheres, com a natureza no processo social de produção de sua vida. Nesse sentido, a autora afirma que as mulheres, especialmente as de camadas menos favorecidas economicamente, sempre trabalharam para compor a renda de suas famílias e participaram ativamente da construção da riqueza social em todas as sociedades ao longo da história. Todavia, historicamente, o trabalho feminino sempre permaneceu marginalizado e a capacidade laboral das mulheres sempre foi subvalorizada. Safiotti, 2013.
Em relação às persistentes desigualdades entre homens e mulheres, Hirata e Kergoat, 2007, apontam que as mesmas são sistemáticas e que a divisão do trabalho social, decorrente das relações sociais entre os sexos, se concretiza por meio da divisão sexual do trabalho, que atribui às atividades consideradas masculinas, realizadas pelos homens nos âmbitos produtivo e público, maior importância e valor adicionado. Consequentemente, esse mesmo sistema restringe as mulheres à esfera reprodutiva e ao ambiente privado e doméstico, fazendo com que seu trabalho seja desvalorizado e considerado secundário. A naturalização das profissões segmentadas por sexos é abordada nos escritos de Souza Lobo, 1991. Que indica que, de uma forma genérica, pode-se pensar que a masculinização ou feminização de determinadas profissões ou tarefas se configura de forma natural, baseada no pressuposto de que homens fazem trabalhos que exigem força, enquanto as mulheres executam atividades que reproduzem tarefas domésticas e que necessitem de suas habilidades consideradas inatas. No entanto, mais do que a extensão dessas tarefas, são as regras da dominação de gênero que se produzem e reproduzem nas várias esferas da atividade social. Nesse contexto, Hirata e Kergoat, 2007, página 599, elucidam os princípios da divisão sexual do trabalho, afirmando que essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio de separação, existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, e o princípio hierárquico, um trabalho de homem vale mais do que um trabalho de mulher. Com base nesses princípios, as autoras observam que, mesmo com a considerável melhora nas condições do trabalho feminino, ainda há um expressivo distanciamento entre os grupos de sexo. Isso pode ser constatado especialmente na insuperável atribuição do trabalho doméstico às mulheres. Hirata, Kergoat, 2007. Essas funções, relacionadas às atividades realizadas no espaço doméstico há muito tempo, materializaram-se no coletivo simbólico como um trabalho naturalmente feminino, segundo salientam Carrasco, Borderíase e Tornes, 2011, tradução nossa. Para as autoras, isso se atribui principalmente ao pressuposto de que a execução dessas atividades requer o cuidado com o outro, o afeto e a doação, entendidas como características femininas. Com isso, esse trabalho é desvalorizado e pouco reconhecido socialmente, implicando sua baixa remuneração ou, muitas vezes, a realização dos serviços de forma gratuita. Apesar da divisão sexual do trabalho ser uma realidade enfrentada cotidianamente pelas mulheres no mundo todo e em contextos laborais urbanos e rurais, no presente artigo são discutidos alguns aspectos relativos ao meio rural e à agricultura familiar. Dessa forma, nesta pesquisa, a agricultura familiar é entendida a partir da perspectiva descrita por Vanderlei, 2009, página 156, que considera a agricultura familiar aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. Estudando a participação das mulheres na agricultura familiar, Brumer, 2004, salienta que não só os trabalhos domésticos e de cuidados são considerados responsabilidade das mulheres, como as mesmas têm as suas atividades na unidade de produção familiar compreendidas como uma extensão das suas obrigações no lar e, quando exercem parte do trabalho produtivo, esse é considerado uma ajuda, mesmo quando realizam as mesmas atividades que os homens. Por consequência, essas características refletem-se tanto na desvalorização e falta de reconhecimento de sua atividade laboral, como na diminuição ou ausência de sua remuneração. As diferenças no cotidiano de homens e mulheres rurais são estudadas por Cordeiro, 2007, que considera que, diferentemente dos homens, que em grande medida se dedicam exclusivamente ao trabalho produtivo agrícola, o cotidiano das mulheres rurais é caracterizado por uma combinação de distintas modalidades de trabalho, que vão desde a realização dos serviços domésticos, os cuidados com a família, ao trabalho agrícola. Tal particularidade faz com que as mulheres rurais circulem em diversos espaços da propriedade com o intuito de conciliar as tarefas domésticas e realizar as atividades produtivas. Nesses espaços, as mulheres podem processar os produtos alimentícios típicos da agricultura familiar, realizar a manufatura de diversos produtos e artesanatos, além de ser responsáveis, na maioria das vezes, pelo trato dos animais de pequeno porte e pelo cuidado com o quintal e a horta. Cordeiro, 2007.
Em contextos rurais estudados por Paulillo, 2016, as mulheres realizam as atividades consideradas leves e, quando trabalham no âmbito da esfera produtiva, elas têm seu trabalho considerado uma ajuda, enquanto os homens realizam os trabalhos considerados pesados, de cunho público e produtivo. A autora observa que a associação do termo leve e pesado para especificar determinados trabalhos no meio rural está mais relacionada com quem os realiza, homens, mulheres ou crianças, do que com o real desgaste físico que essa atividade laboral exige. Ou seja, independentemente de qual conjuntura esses conceitos estejam sendo aplicados, não se altera a utilização do conceito leve para designar os trabalhos realizados por mulheres e crianças e pesado para trabalhos realizados por homens. Além disso, o trabalho e a participação das mulheres no meio rural ainda são invisibilizados de diversas outras formas, conforme revela o estudo realizado por Brumer, 2004, o qual evidencia que, pelo fato das atividades realizadas pelas mulheres estarem relacionadas ao ambiente doméstico e privado, praticamente todo o contato com o mundo público é realizado pelos homens, sendo eles os principais responsáveis pela comunicação com os extensionistas rurais, bancos, sindicatos, cooperativas, associações, prefeituras, órgãos governamentais, fornecedores de insumos, compradores, entre outras instituições. Contribuindo para essa reflexão, Cordeiro, 2007, página 8, observa que, dada uma rígida divisão sexual do trabalho pouco favorável às mulheres, há uma invisibilidade de seu potencial produtivo na agricultura familiar e uma subestimação de sua participação econômica. Para a autora, particularmente no Brasil, acontece uma movimentação a partir da década de 1980 no sentido de abordar as especificidades do trabalho feminino no meio rural. Essa abordagem acontece em várias frentes, que, ao mesmo tempo em que se intercruzam, se mantêm paralelas, quais sejam a importante contribuição das pesquisadoras femininas, que passaram a produzir uma série de trabalhos tratando da situação laboral das mulheres rurais, os estudos etnográficos sobre o campesinato, populações indígenas e demais comunidades minoritárias, e as manifestações das mulheres trabalhadoras rurais por meio de grupos e movimentos. Nesse sentido, dentre as organizações de trabalhadoras rurais estruturadas em grupos e movimentos, cabe destacar a contribuição das iniciativas de economia solidária nas lutas em prol do reconhecimento do trabalho das mulheres rurais e da diminuição das desigualdades de gênero. Singer e Souza, 2000, página 27, consideram que, para os trabalhadores e trabalhadoras que foram estigmatizados por ser pobres, sobretudo mulheres e negros, vítimas da discriminação por gênero e raça, a experiência cooperativa enseja verdadeiro resgate da cidadania. Dessa forma, tais iniciativas podem representar para as mulheres rurais uma alternativa de promoção de sua visibilidade na sociedade, visto que, em sua essência, a economia solidária, em especial o cooperativismo, busca exercer em suas práticas, através de seus princípios, a igualdade entre todos os participantes, inclusive no que diz respeito às questões de gênero. Breves considerações sobre economia solidária e cooperativas descentralizadas. As transformações na economia nas últimas décadas trouxeram à cena econômica o desemprego e a precarização do trabalho. A economia solidária tem sido uma alternativa para enfrentar os problemas sociais. Essa mudança começou, segundo Singer, 2002, a partir da segunda metade dos anos 1970, quando o desemprego em massa voltou a ser uma realidade para grande parte da população mundial. A classe média operária de países que haviam estabelecido direitos trabalhistas por meio das lutas dos sindicatos assistiu à transferência de grande parte da produção industrial para países em que esses direitos eram muito precários ou inexistiam. Diante dessa situação, os trabalhadores e trabalhadoras passaram repentinamente de décadas de ascensão do capitalismo para um momento de declínio produtivo, incertezas econômicas e vulnerabilidade social. Nesse contexto de depreciação do trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, Singer, 2002, página 110, ressalta que ressurgiu com força cada vez maior a economia solidária na maioria dos países. Na realidade, ela foi reinventada. Ainda cabe destacar, conforme o autor frisa, que o contexto atual de economia solidária é diferente em vários aspectos da ideia inicial, que tinha como base do movimento o caráter social, surgido na primeira metade do século XIX, como forma de reação
a precarização do trabalho dos artesãos em razão do crescimento sem precedentes do capitalismo industrial. Singer, 2002. Analisando as experiências de economia solidária no contexto brasileiro, Singer, 2002, observa que essas iniciativas foram difundidas especialmente a partir do início do século XX, com o intenso processo de imigração da população europeia para o Brasil, e foram estabelecidas nos moldes de cooperativas de consumo nas cidades e no campo. Apesar de existirem relatos de experiências cooperativas anteriores, é especialmente no período militar que tais iniciativas ganharam impulso no Brasil, conforme relatam Estevam, Marcolino, Lanzarini e Madeira, 2011. Os autores apontam que, nesse período, as cooperativas, especialmente as ligadas ao setor agroexportador, receberam incentivos do governo que apostavam na modernização dos estabelecimentos, o que fez com que ocorresse a adesão massiva de cooperados, principalmente os que vislumbravam os benefícios financeiros das cooperativas, sem apresentar nenhum compromisso com os princípios cooperativistas. Em contraposição a esse modelo de cooperativa fomentado durante o período militar e que perdura fortemente até os dias atuais, surge na passagem do século XX para o XXI uma forma renovada de organização baseada nos princípios cooperativistas, as cooperativas descentralizadas. Essas organizações representam uma nova fase do movimento cooperativista, rompendo com a reprodução do modelo anteriormente consagrado e trazendo uma nova face ao movimento, sem a necessidade de constituição de grande infraestrutura, elevado número de associados e centralização dos setores de produção, administração e comercialização. Estevam et al., 2011. Essas experiências cooperativas, que foram desenvolvidas com o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e posteriormente foram replicadas para outros estados brasileiros, tinham como objetivo proporcionar uma forma alternativa de viabilização de atividades artesanais típicas da agricultura familiar por meio da formalização de seus estabelecimentos e da proteção oferecida pelo cumprimento das exigências legais, além de promover o desenvolvimento socioeconômico regional e a reprodução das famílias rurais. Estevam et al., 2011. No levantamento sobre a situação das agroindústrias catarinenses realizados pela EPAGRE no ano de 2010, as cooperativas descentralizadas foram definidas como organizações provenientes das atividades da agricultura familiar, que se estruturam em forma de uma sede e demais unidades de produção familiar, UPF, e ou filiais da cooperativa, instaladas nas propriedades e ou nas comunidades rurais dos cooperados, AS, configurando dessa forma a descentralização das UPFs em relação à sede. Marcondes, Mior, Reuter, Mondardo, 2012. As cooperativas descentralizadas diferenciam-se do modelo tradicional segundo Estevam, Salvaro, Lanzarini e Busarello, 2014, porque o patrimônio pertence ao cooperado, ou seja, a produção é realizada na propriedade do agricultor A, que utiliza a cooperativa para formalizar as atividades da propriedade, que passa a atender legislações tributárias, fiscais, ambientais e sanitárias, o que possibilita a comercialização de seus produtos de forma legalizada e o atendimento a mercados específicos. Dessa forma, os custos operacionais são diluídos entre as cooperados, as que conseguem tornar seus empreendimentos viáveis. Em relação à natureza jurídica das relações estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas descentralizadas, Franz e Dalbello, 2014, esclarecem que a formalização dessas relações é feita por meio de um contrato de comodato de cessão e uso, onde o agricultor A repassa a sua unidade de produção familiar para a cooperativa, sendo que o mesmo ainda permanece exercendo autonomia sobre as decisões relativas à sua UPF. Além disso, o autor pontua que o fato de cada estabelecimento ser conformado pelo capital individual de cada agricultor A faz com que a desistência de um cooperado A não impacte diretamente na saúde financeira e nas atividades do empreendimento como um todo. Algumas vantagens das cooperativas descentralizadas em relação às cooperativas tradicionais são apontadas por Estevam e Mior, 2014,
que consideram como principais benefícios a flexibilidade e autonomia do agricultor familiar que decide o que produzir e quando produzir, o contato direto dos agricultores com os consumidores, podendo oferecer tanto a construção de uma relação de confiança por meio dos mercados de proximidades, como a eliminação dos atravessadores, aumentando assim seus ganhos, além de garantir um envolvimento maior com os cooperados nas decisões administrativas da cooperativa, fazendo com que a gestão seja mais democrática e participativa. Os ganhos relacionados às escalas mínimas de produção e logística são pontuadas por Mior, Ferrari, Marcondes, Reiter e Araújo, 2014. Que observam esse fato como uma contribuição importante das organizações cooperativas descentralizadas para a diminuição dos gargalos na comercialização dos produtos provenientes das agroindústrias familiares. Tais questões também são pontuadas por Franz e Dalbelo, que destacam a possibilidade de um posicionamento mais competitivo no mercado por meio da redução dos custos, que é obtida com a estratégia logística de compras conjuntas para as unidades da cooperativa. As cooperativas descentralizadas, como uma nova experiência de organização, são entendidas por Mior et al., 2014, página 47, como a principal inovação organizacional protagonizada pela agricultura familiar catarinense. Corroborando essa perspectiva, Salvaro e Estevan, 2017, observam em seu estudo sobre o registro de inovações em unidades de produção familiar que, tendo em vista a atuação de agricultores familiares em cadeias curtas de comercialização da produção, as cooperativas descentralizadas tendem a favorecer tanto os agricultores, como os consumidores, Agricultoras Familiares de São Lugero, Santa Catarina, da Cooperação à Emancipação. Constituída nos moldes da cooperativa descentralizada, a Cooperativa de Mulheres Agricultoras e Artesãs de São Lugero, Santa Catarina, Cooperação, foi fundada em 9 de maio de 2013 como uma alternativa para sair da informalidade. Com a criação da cooperação, os associados tiveram a possibilidade de acessar os programas governamentais voltados para a agricultura familiar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, os quais exercem funções importantes contemporaneamente para a consolidação das agricultoras familiares no cenário brasileiro. Para situar o objeto de investigação desta pesquisa, cabe ressaltar que a cooperação está situada no município de São Lugero, localizado no sul do estado de Santa Catarina, que, por sua vez, está situado na região sul do Brasil. A cultura alemã está presente na história e no cotidiano dos moradores de São Lugero, Santa Catarina. O município carrega em seu nome a homenagem que os primeiros imigrantes alemães provenientes da região de Westfália fizeram a seu santo padroeiro ao chegar em terras brasileiras por volta dos anos 1870. Assim como a religiosidade, os imigrantes alemães trouxeram consigo a tradição da agricultura, o qual ainda na atualidade conforma parte importante da base econômica do município, que tem entre suas principais atividades os cultivos de fumo, feijão, milho, frutas e legumes, além da produção agrícola e de gado leiteiro. Prefeitura Municipal de São Lugero, 2019. A ideia de valorizar e comercializar em feiras os produtos provenientes da agricultura familiar na cidade de São Lugero, Santa Catarina, surgiu por meio da participação das agricultoras familiares em cursos oferecidos pela EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, instituição pertencente ao Estado que colaborou ativamente na construção desses projetos entre os anos 2002 e 2009. A primeira feira organizada pelo grupo foi realizada no ano de 2006 na Igreja Católica de São Lugero, durante a semana de comemoração do município. Desde então, a feira passou a ser realizada em diversos formatos até chegar ao atual, que se caracteriza como um quiosque situado na área central da cidade e constituído como sede própria. Atualmente, a feira acontece todas as quartas e sextas-feiras, das 7 às 18 horas, e aos sábados, das 7 às 12 horas. Volpato, Duarte, 2017. A criação da Cooperativa Descentralizada Cooperação aconteceu no ano de 2013, como resultado da boa aceitação dos produtos comercializados na Feira de Produtos Coloniais, conforme descrevem Volpato e Duarte, 2017. As atividades da feira ainda permanecem funcionando após a criação da cooperativa de forma independente das atividades da cooperação.
Nesse sentido, cabe esclarecer que nem todos os participantes da Feira de Produtos Coloniais aderiram à participação na cooperativa, assim como nem todos os associados da cooperação expõem sua produção na Feira de Produtos Coloniais. Tanto a Feira de Produtos Coloniais como a Cooperativa de Mulheres Agricultoras e Artesãs Cooperação apresentam como objetivo principal a comercialização dos produtos da agricultura familiar no mercado, valorizando o trabalho das mulheres e da cultura local, conforme ressaltado por Volpato e Duarte, 2017. Os principais produtos comercializados nos empreendimentos, conforme informado pelas entrevistadas, são pães, salgados, bolos, cucas, bolachas, doces, geleias, compotas, chás, flores, além de frutas e verduras. E o produto com maior demanda é o tradicional bolo de manteiga, que tem como diferencial ser uma receita de família passada de geração a geração. A cooperativa iniciou suas atividades contando com a participação de 23 cooperadas, sendo a maioria mulheres agricultoras familiares. Volpato, Duarte, 2017. Essa proporção de mulheres, compondo o corpo de associados da cooperação, não se modificou muito ao longo dos anos. Segundo dados informados pelas participantes da cooperação, atualmente a cooperativa conta com a participação de 28 associadas, sendo que dessas, 25 são mulheres e apenas 3 são homens. Além disso, tanto o cargo de presidente da cooperativa como a gerência das atividades administrativas e operacionais são ocupados por mulheres. No que diz respeito à produção de alimentos, algumas das cooperadas entrevistadas ressaltaram que tanto a produção dos alimentos destinados à comercialização na feira, como a produção realizada para o atendimento aos programas governamentais, são processadas nas unidades de produção familiares, localizadas nas propriedades das agricultoras ex. Além disso, as entrevistadas relataram que, mesmo nas unidades onde o associado à cooperativa é o homem, todas as etapas da produção são realizadas majoritariamente pelas mulheres. Com o crescimento da demanda e para melhorar a comercialização e a distribuição dos produtos da cooperativa, os participantes da cooperação criaram um centro de distribuição e logística, que também é a sede da cooperação. Conforme esclarecido por participantes da cooperativa, esse local foi essencial para a centralização do estoque em um só ambiente, facilitando a logística das entregas dos programas governamentais, que são organizadas de acordo com as datas estabelecidas previamente em contratos e são efetivadas por intermédio de um cooperado que possui um caminhão. As entregas para atendimento ao município de São Ludgero, Santa Catarina, são realizadas semanalmente e contam com uma variada gama de produtos, incluindo panificados, doces, geleias, bolachas, frutas, verduras e ovos. Já para atendimento do contrato com o estado de Santa Catarina, os produtos são entregues mensalmente em um único local e, posteriormente, o estado se encarrega de distribuir os alimentos para as escolas. Para atendimento ao Estado, os produtos comercializados são apenas bolachas e doce de banana. As entrevistadas ressaltam que atualmente não existe a possibilidade de vender uma maior variedade de produtos para o Estado de Santa Catarina devido à perecibilidade dos alimentos, que nesse caso são enviados para regiões longínquas, diferentemente das entregas para o atendimento ao contrato com o município de São Ludgero, as quais são realizadas diretamente em cada unidade escolar na data previamente acordada. Nessa sede, também são realizadas mensalmente as reuniões da cooperativa, que são percebidas pelas cooperados como um espaço de interação e socialização. Os encontros são organizados e geridos de forma participativa e democrática pela presidente da cooperativa com o auxílio da administradora, as quais abordam diversos assuntos pertinentes à gestão da cooperação e realizam a tomada de decisões com a ciência e participação de todo o grupo. Além disso, na sede da cooperação também trabalha a administradora contratada, que executa suas funções durante meio período nos dias úteis semanais e tem como função principal auxiliar as associadas nas demandas burocráticas relacionadas ao atendimento das licitações e vendas para programas governamentais. Pelas entrevistas realizadas e observação sistematizada do âmbito da feira e da cooperativa, foi possível perceber que o grupo da cooperação apresenta uma boa perspectiva em relação à continuidade de suas atividades, bem como sobre o futuro dos empreendimentos familiares.
Tal fato se faz presente especialmente em relação à renda gerada, que tem se mostrado significativa no orçamento familiar, sendo que 3 das famílias associadas à cooperação que tinham como fonte de renda secundária passaram a tê-la como principal fonte de renda e trabalho. Com isso, as participantes também vislumbram projetos para o futuro. Entre esses projetos, os entrevistadas relataram a intenção da realização de um estudo para a diminuição dos custos dos produtos com o objetivo de torná-los competitivos o suficiente para sua inserção e comercialização em outros mercados locais e regionais, expandindo ainda mais as suas possibilidades de atuação. No entanto, cabe ressaltar a preocupação que os participantes apresentam em não diminuir a qualidade de seus produtos, que é muito reconhecida e valorizada pelos consumidores. Considerações finais. As diversas faces das desigualdades de gênero estão presentes nas mais variadas esferas da sociedade. No que concerne ao trabalho feminino, historicamente se tem marginalizado, inferiorizado e desvalorizado socialmente. Especialmente no meio rural, as desigualdades de gênero são agravadas por não haver uma distinção clara entre trabalho produtivo e reprodutivo. Nessas condições, a falta de acesso à renda provocada pela invisibilidade do trabalho feminino dificulta ainda mais a vida das mulheres rurais. Formas alternativas de pensar a economia têm surgido como uma possibilidade de promover a emancipação das mulheres rurais por meio do acesso à renda. Entre esses movimentos se encontra a economia solidária, que vem sendo difundida há muitas décadas e, na sociedade contemporânea, tem suscitado a retomada e o avanço nas formas de realizar o trabalho associativo. Nesse contexto, surgem as cooperativas descentralizadas, que, por meio da possibilidade de formalização das atividades das agricultoras familiares, se apresentam como uma forma inovadora de viabilizar os seus empreendimentos. A cooperação, uma cooperativa descentralizada, idealizada e administrada por um grupo de agricultoras familiares e artesãs provenientes do município de São Ludgero, Santa Catarina, Brasil, tem se destacado no âmbito das iniciativas de economia solidária, por se caracterizar como uma organização em que as mulheres rurais têm função central, ou seja, são protagonistas de suas ações, liderando todo o processo organizacional desde a produção, comercialização ao gerenciamento do empreendimento. Através de suas iniciativas e com suporte de instituições tais como a EPAGRE, as mulheres agricultoras e artesãs de São Ludgero, Santa Catarina, participaram de cursos profissionalizantes, concretizaram sua ideia de comercializar seus produtos na Feira de Produtos Coloniais e formalizaram suas atividades por meio da cooperativa descentralizada. Atualmente, constituem maioria significativa, 25 entre 28 participantes, no número de associadas à cooperação e estão à frente da gerência e administração da cooperativa.